Olá pessoal, muito bem. O objetivo deste vídeo é apenas apresentar a resolução dos 3 exercícios da lista 2 de cálculo 3 agora do primeiro semestre de 2022. O primeiro exercício diz o seguinte, ele pede para que a gente encontre as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto 3, menos 2 e 1 e é paralela à reta que tem esta equação paramétrica. Bem, o que a gente tem que observar nesse caso? A primeira coisa é que a equação paramétrica ela precisa ser apresentada dessa forma, e o que eu preciso na equação paramétrica é do ponto por onde a reta passa e o seu vetor diretor. O ponto o exercício já deu, e as condições para encontrar o vetor diretor estão aqui nessa última frase. A reta é paralela a esta outra reta. Se as duas são paralelas, então, quando eu olho para essa situação, a gente observa o quê? Que o vetor diretor da reta que eu estou procurando vai ser o próprio vetor diretor da reta que o exercício nos apresenta. Então, eu preciso deixar isto informado na resolução de um exercício, como é que eu estou obtendo o vetor diretor da reta que eu preciso. Consequentemente, a partir dessa informação, a gente olha para a equação paramétrica da reta dada para encontrar o vetor diretor dela. Então, aqui a gente indica, baseado na teoria, que estes são as componentes do vetor diretor da reta. Então, a gente sabe que a componente 1 é 2, a componente 2 é menos 1 e a componente 3 é 3. Portanto, o vetor diretor vai ficar com as coordenadas 2, menos 1 e 3. E aí a gente vai agora para encontrar de fato a equação paramétrica da reta. Como agora eu já tenho o ponto e o vetor diretor, então eu jogo aqui na fórmula e eu obtenho essa primeira versão da equação da reta, que depois eu só reagrupo para ficar numa apresentação mais fácil de ser lida. Então, esse é o resultado do exercício. E nesse caso, o que eu vou pontuar é, a gente precisa dar uma justificativa de por que ou como é que a gente vai fazer para encontrar o vetor diretor da reta desejada. A gente precisa mostrar de onde a gente tira as componentes desse vetor diretor. Então, aqui nesse caso eu usei as cores para fazer isso, então eu estou mostrando aqui de onde eles vêm, e aqui por que eu estou tirando estes valores, Na teoria eles estão aqui. E por fim, o quanto é a equação da reta em questão. Vamos ver agora o exercício 19. No exercício 19, o que nós precisamos fazer é encontrar a parametrização agora do segmento de reta que está ligando esses dois pontos. O exercício pede para desenhar os eixos coordenados e esboçar o segmento, indicando para a sua parametrização a direção e o sentido para o qual o t aumenta. Então, aqui a gente tem os eixos coordenados. O ponto que eu estou chamando de P1, que é 2, 0 e 2, nós temos aqui 2 para x, 0 para y, então eu não avanço no eixo y, e 2 para z. Então eu vou ficar aqui nesse plano xz. Então esse é o ponto. O outro ponto é 0, 2 e 0. Então o que a gente tem? X igual a 0, então eu não vou nem para x positivo nem negativo. Z também é igual a 0, então eu vou ficar em cima do eixo y. Então aqui está o P2, consequentemente, o segmento que eu estou procurando é esse aqui, que o exercício pede, que vai de um ponto a outro. E aqui é importante a gente observar que eu posso fazer tanto de P1 para P2 quanto de P2 para P1. Tá? Bem, qual é o vetor diretor que vai nortear esse segmento? Eu vou pegar um vetor já do tamanho do segmento. E no nosso caso, eu estou mostrando aqui com a setinha que eu estou pegando o vetor
já que vai de um ponto até o outro, de um extremo ao outro. Isso vai facilitar na hora de fazer a parametrização. Então veja, por definição a parametrização é essa daqui, sendo que o meu t vai ter que variar agora num intervalo finito, porque a equação paramétrica tem do segmento ela tem começo e fim. Então, o que nós estabelecemos? Que o meu ponto inicial é o P1 e o vetor é esse que está aqui. Colocando na fórmula, o segmento de reta fica dessa maneira, ou seja, o ponto 202 é o ponto inicial e eu tenho as componentes de t, as componentes do vetor diretor multiplicando t. Ajeito isso para ficar de uma forma com uma leitura mais fácil e a gente tem, então, a equação paramétrica do segmento. Quais são os valores que foram analisados aqui? O desenho, a obtenção do vetor diretor e a equação paramétrica. Na sequência, vamos ver o exercício 31. Para finalizar essa lista, no exercício 31, a gente precisa encontrar a equação do plano que passa por P0 e que seja perpendicular à reta dada pela interseção desses dois planos. Então, olhando para o esquema, né, do exercício, a gente tem os dois planos, a reta que é dada pela interseção e o plano que ele está pedindo é perpendicular a essa reta. Bom, o que a gente tem que observar? Para achar esse plano, eu preciso de um ponto e de um vetor normal. O ponto já foi dado. Como é que eu obtenho o vetor normal? Bom, aqui a gente tem uma primeira observação que é o vetor normal do plano vai ser paralelo ao vetor diretor dessa reta, uma vez que a reta é perpendicular a esse plano. Com essa informação, o que a gente tem? A gente consegue observar que, por eles serem paralelos, eu posso, por exemplo, escolher que eles sejam iguais. Então, o vetor normal do plano que eu estou procurando pode ser o vetor diretor da reta que vem da interseção dos dois outros planos. O que mais que a gente tem que observar? Que o vetor diretor dessa reta, por ela pertencer aos dois planos, né, ele vai ser justamente o produto vetorial dos vetores normais destes dois planos, né? Então, o vetor diretor da reta pode ser dado pelo produto vetorial dos vetores normais. Então, é importante que a gente apresente quem são os vetores normais de cada um dos planos, né? E aí faça o cálculo desse produto vetorial. Quando a gente faz esse cálculo, a gente chega à conclusão que o vetor normal vai ter coordenadas 3, menos 3 e 3. Se você fizer o produto vetorial desses dois vetores invertidos, então o seu vetor normal vai ser menos 3, 3 e menos 3. E os dois jeitos estão corretos. Seguindo, tendo o vetor normal, a equação geral do plano é dada por essa equação aqui, ax mais by mais cz mais d igual a zero, onde a, b e c são justamente as componentes do vetor normal. E é importante que a gente indique que a gente sabe isso, né? Então, num primeiro momento eu tenho essa equação, falta agora achar o valor de d. Como é que a gente acha isso? A gente também indica como que a gente faz isso. A gente encontra o valor de d substituindo o ponto P0 na equação do plano. Quem é P0? Esse ponto aqui. Eu jogo esses valores nesta equação e a gente chega à conclusão de que o d é igual a zero. Portanto, a última equação que o exercício que a lista pede é a equação desse plano, que é dada por essa equação aqui. Nesse caso, a gente tem 8 décimos para os dois vetores normais dos planos que aparecem, 8 décimos para justificar o fato de que o vetor normal do plano que eu estou procurando vai ser o vetor diretor da reta que está na interseção,
8 décimos para o cálculo desse vetor normal, 8 décimos para o cálculo do valor de D e 8 décimos para a apresentação da equação do plano solicitado. Bom, era isso que a gente tinha para passar para vocês dessa lista. Eu espero que vocês façam um bom proveito, bons estudos. Nos vemos na próxima.